Provérbios, capítulo 4, 23. Aí tem gente que diz assim: pastor, isso aí eu já sei de cor e salteado. Então, é para você essa palavra. Paulo disse: eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. Eu já preguei Provérbios 4, 23 para vocês. Em um ano e alguns meses que eu estou aqui com vocês, já preguei inúmeras vezes, né? Já foi 1 bilhão de vezes que eu falei desse Provérbios, capítulo 4, 23. E por mais que eu preguei esse texto, muitas vezes, a palavra de Deus, ela se renova. Vamos lá, Provérbios 4, 23 diz assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mais uma vez, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então preste atenção, queridos. O texto, ele é bem claro. O texto, ele é bem simples de se compreender. O texto diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O nosso coração, ele deve ser prioridade para ser guardado. Não é o casamento, não é a família, não é, entre aspas, preste atenção, né? Um bem financeiro, né? O que deve ser guardado sobre tudo é o nosso coração, porque tudo procede do nosso coração. Se você hoje precisa de um milagre em sua vida, em sua casa, em sua vida financeira, na sua família, o milagre, ele vai ser semeado por Deus dentro do seu coração. Então tudo começa no coração. Por exemplo, aquela mulher que 12 anos sofreu com um fluxo de sangue, quando falaram de Jesus para ela, ela se levantou e dizia dentro do seu coração: então, se eu somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei sã. Então nota-se que a vontade dela ficar curada veio de dentro do seu coração. O milagre começou dentro dela. A sua vitória, o seu milagre, ele começa dentro de você. E o seu coração precisa ser guardado por quê? Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, capítulo 5. Diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou apoie no teu próprio entendimento. Então, nós precisamos guardar o nosso coração para quê? Para que a nossa confiança seja inteira diante de Deus ou no Senhor. Então o texto nos ensina que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porém, isso é impossível se o nosso coração não for guardado. Pastor, então, do que o nosso coração precisa ser guardado? Algumas coisas. Primeiro, ressentimentos e mágoas. Por quê? A pessoa que não guarda o seu coração, ela deixa a mágoa se infiltrar dentro do coração dela. Ela não vai confiar no Senhor de todo o coração a ponto dela liberar perdão. E o perdão é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Agora, como uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida, ela vai confiar no Senhor e perdoar?
Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? Ela não vai conseguir praticar o 70 vezes 7 em um dia. Como Jesus foi radical, né? Você quer perdoar alguém? A pessoa, ela tem que pisar na bola com você 70 vezes 7. Em um dia, no outro dia zera tudo. Só que o retrato de uma pessoa de coração duro é tão grande, que uma pessoa, ela magoou ela em 1900 e bolinha, ela carrega a dor dentro do coração até hoje. 125 anos se passaram e ela está lá com aquele sentimento dentro do coração. A pessoa não consegue viver 125 anos, né? Ainda com o coração sujo, magoado, ressentido, não chega nem aos 100. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, é necessário limpar o seu coração. Não deixar a mágoa ser cultivada dentro de você. Entenda que essa ainda não é a mensagem. Por quê, pastor Bruno? Porque eu já preguei isso para você, retratando a história de José. Que para ele prosperar, ele teve que perdoar a casa de seu pai e também todo o trabalho injusto. Ele colocou o nome do seu filho Manassés porque ele disse: Deus me fez esquecer de toda a maldade da casa de meu pai. Ou seja, o perdão é uma virtude que vem de Deus, é uma capacidade que vem de Deus dentro de nós. E isso é um voto de confiança que nós devemos dar ao Senhor. Ou seja, os seus irmãos fizeram tanto mal a ele, que ele conseguiu, por Deus, perdoar a maldade dos seus irmãos. Vocês entendem isso, sim ou não? Então, perdão é uma capacidade, é uma confiança que nós devemos depositar no Senhor de todo o nosso coração. Agora, abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Vou te explicar o cenário, irmãos. Era um tempo de guerra. Os sírios tinham cercado Samaria, e este cerco, fez com que Samaria entrasse em uma grande crise. A crise era tão severa que estavam vendendo cabeça de jumento a preço de ouro e cocô de pongo em um cabo de madeira por prata. E houve até relatos de canibalismo, a mãe matando o filho para comer. O rei, quando ouve que a mãe matou um filho para comer, ele coloca a culpa em Eliseu e disse: amanhã mesmo a cabeça de Eliseu não estará sobre os seus ombros. Vou acabar com Eliseu. Então foram os homens buscar o Eliseu. E o Eliseu, antes que fosse preso, ele mandou os anciãos segurar a porta para que ele pudesse profetizar. E esta foi a profecia: amanhã, a essas horas, haverá farinha, haverá cevada por um ciclo à porta de Samaria.
dadas as condições, dadas as realidades, irmãos, era impossível de acontecer. Tamanha crise que estava em Samaria. Então o capitão, que era o porta-voz do rei, o rei confiava muito, o rei se apoiava muito neste homem. Quando ele recebe esta profecia, ele diz assim, isso é impossível, meu chapa. Ainda que o Senhor abrisse uma janela no céu, aqui agora, isso aconteceria. O Eliseu diz assim, com os teus olhos você verás, porém você não vai comer absolutamente nada. O que me chama a atenção aqui para a nossa mensagem é o coração do capitão, que recebeu uma palavra de Deus e disse, é impossível. Ainda que uma janela se abrisse no céu aqui agora, tal feito aconteceria. O coração deste homem estava cheio de incredulidade. E nós precisamos guardar o nosso coração da incredulidade. A incredulidade é quando uma pessoa, ela não acredita naquilo que Deus prometeu fazer ou naquilo que Deus ele tem feito. A pessoa ela julga não ter chance, a pessoa diz que não tem possibilidade, não tem condição alguma. Nota-se que é uma pessoa que a incredulidade está dentro dela. Agora, não estou falando para quem não acredita em Deus, para quem não processa a fé. Estou falando agora com pessoas que são filhas de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, foi dado a este o título de filho de Deus. Então, estou falando com alguém que em seu coração já aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Falo com pessoas que foram batizadas nas águas, mas mesmo assim tem o coração com incredulidade em algumas áreas de sua vida. Ela julga que o seu problema, que a sua situação não tem saída, não tem solução, não tem escape. E eu digo para você que você não conhece a Deus de verdade, porque o Deus em qual nós estamos diante agora, neste exato momento, Ele é o Deus que tem o governo e o controle de todas as coisas, e que tem todo o poder, e não existe nada que possa resistir o poder deste Deus. Não existe enfermidade, não existe crise, não existe problemas emocionais, não existe absolutamente nada que possa resistir o poder deste Deus. Só que muitas vezes o inimigo ele lança esta semente de incredulidade e a gente deixa entrar no nosso coração. E nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Vocês lembram? Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe esse sentimento destrutivo arrancar do seu coração o plano e o projeto que Deus tem em sua vida. Foi isso que tentou fazer com Jesus. Ele tentou Jesus, melhor ainda, ele tentou colocar o quê? A dúvida. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, manda o teu pai transformar pedra em pão. Se tu és filho de Deus, lança daqui para lá, porque o Senhor dará ordem para os anjos. Entenda que o diabo, ele é um semeador de dúvida, de incredulidade. E você não pode deixar, repito, isso entrar dentro do seu coração. E como tem entrado? A pessoa, ela
não acredita mais na importância da igreja, porque soprou no coração dela que a igreja, ela não presta para nada, é só para manipular as pessoas. Só que uma vez na igreja, tal pessoa encontrou vida, tal pessoa encontrou liberdade, tal pessoa encontrou milagre. Só que agora ela se apartou porque deixou a dúvida. Eu falo para você que muitas vezes eu já fui tentado. Quem nunca foi tentado em duvidar? O diabo, ele tenta, lançando essas sementes no nosso coração, mas estou pregando isso para você hoje. Não deixa isso entrar no seu coração, não. O nosso Deus, ele continua o mesmo. Ontem, hoje e vai ser eternamente. O Deus de provisão, o Deus de milagre, o Deus que estabelece saúde, o Deus que traz paz, que traz alegria, o Deus que salva a família, como Paulo disse ao carcereiro, se tu creres serás salvo tu e a tua casa. Mas a dúvida vem, poxa, mas você vê a situação de fulano tem salvação não? Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? Fulano tem salvação sim. Você não pode deixar essa dúvida entrar dentro do seu coração. Ah, pastor, mas é cabeça dura. Ah, pastor, mas coração de pedra. Ah, mas não tem mais A nem B. A palavra é para você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a sua família sendo salva. Amém, Jesus? Então, a nossa confiança, ela tem que ser plena. A nossa confiança em Deus tem que ser de todo o coração. Aí tem quem me rebate, pastor, mas eu não consigo confiar de todo o coração. São muitos os ventos que têm soprado contra a minha vida. Isso não é sinal de fraqueza, não. A Bíblia conta a história de um pai que o filho dava um trabalho pequeno. O filho, se ele visse fogo, ele se lançava no fogo. Se ele visse a água, ele se lançava nas águas. Ou seja, volta e meia, este garoto, ele tentava contra a própria vida. Aí o pai leva o garoto para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não conseguiram resolver o problema. Então o pai leva até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faça. Jesus olhou para ele e disse assim: a responsabilidade não é minha. A responsabilidade está em você. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Aí o pai responde com o coração: eu creio. Mas no mesmo versículo ele diz: ajuda-me na minha incredulidade. Esse é o coração humano, sim ou não? Uma hora está ali, crente, olha que palavra, eu vou vencer, ou melhor, já venci. Aí sai da porta para fora: ai, será? Esse é o coração. Uma hora estamos cheios de fé, uma hora estamos com a cabeça erguida, outra hora, na mesma situação, estamos para baixo. Só que esse pai, ele faz algo importantíssimo, que primeiro ele reconhece a incredulidade e pede o quê? Ajuda para Deus. É o que temos que fazer. Se a incredulidade veio, não é se entregar, não é entregar os pontos,
É pedir para Deus, Deus me ajuda a crer, me dá uma palavra, porque a palavra é que alimenta a nossa fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então não está conseguindo crer? Vai lá, abre as escrituras. Deus, o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai alimentar a minha fé. Eu quero que o Provérbios capítulo 3, versículo 5 faça parte da minha caminhada contigo. Eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração. Não quero que o meu coração tenha um espaço sequer para dúvida, para incredulidade, para insegurança, para incerteza, para o medo. Não, o meu coração tem que estar ligado ao Senhor. Eu quero viver pela fé. Existe um termo no nosso meio que se utiliza, uma gíria, né? Que nós temos que viver pela fé e não morrer pela dúvida. Irmãos, com Cristo é tudo ou nada. Você vê que amar ao Senhor é de todo o coração. Confiar no Senhor é de todo o coração. Então o recado que eu quero deixar para você é: guarde o seu coração. Enche o seu coração de Deus, para não ter espaço para nada que não venha dele. Entende sim ou não? Se a casa está cheia, não tem espaço. Sim ou não? Não tem como encher. Não tem como. Está cheio, está lotado, não tem espaço. Nós temos que estar cheio de Deus a este ponto, para nada mais que não seja de Deus venha entrar no nosso coração. Amém, Jesus? Então, olha, a mensagem ela pode ir para muitos caminhos quando se trata do coração. Só que hoje, como o apóstolo ele disse, irmãos, se alegrem no Senhor. Mas hoje eu escrevo as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu poderia falar aqui do medo, poderia falar aqui da insegurança, da incerteza, poderia falar. Só que hoje o que Deus queima o meu coração para pregar para vocês é isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Para quê? Para que a incredulidade não venha ditar as regras daquilo que você vai viver, mas que você possa encarar o seu dia a dia com fé, com confiança de todo o coração em Cristo Jesus. Amém, amados?